tarde, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé, o bom e velho Crescendo na Fé, está começando agora e com a Liberdade, né? A Liberdade cantou, então a gente acha que quando a Liberdade canta, a gente pode entrar na hora que a gente quer, e não é bem assim. Então, me perdoem pelo atraso de 6 minutos. E na técnica do programa está aqui o Cláudio, o Júnior está aí pelejando os dois juntos, lá lutando com Josué em Jericó. E você pode participar comigo pelo telefone. Cadê o telefone? 97417-4129, 97417-4129. Deixa eu anotar aqui. 97417-4129 é o telefone do ouvinte. Então, se você está acompanhando a gente, vocês sabem que eu sou novo, né, nesse programa sem o rádio, então eu falo ouvinte, né? Não é nem ouvinte, né, na verdade, mas fica aí a questão. Se você quer participar ao vivo desse programa, é só mandar o seu áudio direto para mim no 11 São Paulo 97417-4129, está aparecendo aqui embaixo na tela, 97417-4129, e vou pedir ao Júnior que ligue aí ative os comentários aí da nossa live, porque eu tirei os comentários da live passada, porque o pessoal só fica falando mal. Mas agora eu acho que o pessoal vai ficar comportadinho, porque sou eu, pessoal. Calma, tá tudo bem, tá tudo em casa. Então, vou pedir aí que restaure a liberdade dos irmãos da... Pronto, apareceu agora. Para quem está acompanhando a gente e não está vendo a barra do chat, é só atualizar a sua página agora que magicamente vai aparecer aí. Eu quero saber de onde você está falando, de onde você está ouvindo o programa, até onde... Que cidade esse programa está chegando. Então, escreve aqui embaixo a sua cidade e eu vou falando aqui onde é que está cada pessoa que está acompanhando a gente aqui agora, né? Então, eu sei que eu estou em São Paulo, mas e você está por onde? Então, vamos ver aqui. Tem aqui o Carlos Freire, a paz do Senhor, o Tiago de Rio Claro, Embaixadores de Cristo, Tiago de Rio Claro, já fez aqui a sua fala, o Gabriel de Rio Grande da Serra, o Otávio de Fortaleza, o Gui Sen, não sei o que lá, do Ceará, o Robson do Ceará, o Henrique de São Leopoldo, o Ortega de Toinilhéus, foi censurado para você aprender, entendeu? Com quantos paus se faz uma canoa. O Douglas de Osasco, AD Itaipu, de Ivaiporã, no Paraná, o Augusto de Novo Hamburgo, a Mari de Governador Valadares, e assim o Brasil inteiro vai se conectando, porque o programa Crescendo na Fé chegou a Patrícia de Sertãozinho, o Sérgio só falou Deus abençoe, a Rubenita de São João de Canabrava, no Piauí, o Jonas Torquato de São Paulo, só falou Jonas de São Paulo, o Marcos de São Miguel, e assim vai, a galera chegando de todos os lugares aí do Brasil, o Tadeu do Paraná, o Joab de Lorena, o Vander de Várzea Grande, no Mato Grosso, o Pedro Alves do Rio de Janeiro. Não vou ficar falando nomes e cidade não, bora atender. O telefone já está disponível, 11 São Paulo, 97417-4129, 97417-4129, você liga e fala com a gente ou manda seu áudio. Temos alguma coisa já? O que é? WhatsApp, solta. Pastor César, Paz do Senhor Jesus, aqui é o Vitor de Colatina, Espírito Santo. Pastor, uma dúvida. Nos dias de hoje, a metodologia que eles têm aplicado em igreja é a mesma referente a uma empresa. Então, tem muita gente que diz que a igreja é como se fosse uma empresa. Porém, assim, nós não vejo muita luz no texto bíblico para a gente trabalhar essa ideia, porque a empresa tem questão de meritocracia, a empresa tem questões empregatícias e trazendo essa alusão para a igreja, eu acho que isso pode ser complicado para a liturgia, pode ser complicado para a teologia. O que os irmãos pensam a respeito disso? Pode nos jogar luz nesse tema para a gente, por favor? Boa pergunta. A igreja, ela é um CNPJ, né? A igreja também é um CNPJ.
E pelo fato da igreja ser um CNPJ, significa que ela tem que se comportar o tempo todo exatamente como uma empresa, ou ela tem parâmetros diferentes, né? Por exemplo, eu entendo que qualificada como CNPJ, a igreja é uma empresa, na verdade. Ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, um cadastro CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Então ela é uma empresa, ok? Agora, embora para o governo ela tenha que se comportar como uma empresa, mas ela não deve se comportar como empresa, por exemplo, meritocracia, tempo de casa de serviço e tal, não devem ser esses os parâmetros que norteiam a igreja como um todo, né? Então a gente tem que se comportar como empresa para o mundo, porque é assim que o mundo exige, mas eu acho que a gente tem que se comportar com base no Evangelho de Jesus Cristo, quando a gente está falando do comportamento da igreja como um todo. Pastor Deirode Andrade, meu pastor, muito bom receber o senhor aqui no Crescendo na Fé. Seja bem-vindo. Glória a Deus, um privilégio servir. Maravilha. Pastor, a primeira pergunta que chegou é essa, né? A igreja tem CNPJ e tal, então é uma empresa. E muita igreja se comporta como empresa mesmo, né? Então, plano de carreira com base no tempo, enfim. Algumas igrejas têm executivos reais, né? CEOs, verdadeiros CEOs da igreja, agindo como executivos, como CEO, como uma pessoa que é um braço não espiritual exatamente, mas mais do ponto de vista da empresa mesmo. Como o senhor entende que deve ser? Bom, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, a igreja não é uma empresa. Eu achava que por ter CNPJ, então não é? Do ponto de vista da lei, a lei a chama de organização religiosa. É outra coisa, né? Sendo assim, ela tem o seu meio de administração. O meio de administração da igreja, precisamos lembrar que, embora estejamos no mundo, precisamos prestar contas anualmente, etc., ela tem o seu modo próprio de operação. E esta operação da igreja, ela é inteira, pelo menos deveria ser, espiritual. Sendo inteira espiritual, ela segue critérios da fé daqueles que a dirigem, né? Então, ela não pode, nunca pôde, não deve ser tratada como uma empresa. Eu vivi muitos anos, né, no mundo de empresa, por bastante tempo fui gestor, empresa importante e tal. Mas é outra visão. Na empresa, eu tinha lá um grupo de gerentes, né? Eu determinava uma coisa, uma vez, duas, terceira vez, abre espaço para outro. Na igreja, não. Na igreja, você mexe com almas, pessoas, né? Então, é outra visão. Maravilha. Vamos lá. O WhatsApp está disponível, 11 São Paulo. Nesse número você manda seu áudio, ou também, como fez o Vitor, ou você também pode ligar, telefonar para a gente e falar com a gente ao vivo. Então vamos lá. O WhatsApp é 97417-4129, 011 São Paulo, 97417-4129. Então nesse número você fala ao vivo ou manda seu áudio. O que temos aí, Cláudio? O WhatsApp pode soltar. Pastor César, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Leomar de Guarulhos. Pastor, eu tenho uma dúvida. Eu sou ouvinte da rádio há mais ou menos 18 anos. Eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é de Mateus 24, 29, que fala: e o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do seu firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Quando isso acontecerá? Quando acontecerá realmente tudo isso? E uma estrela caindo, fala que as estrelas cairão do seu firmamento, não onde? Na Terra. Então assim não haverá mais planeta Terra, vai ser destruído tudo? Porque segundo a ciência, segundo dizem,
que as estrelas, ela é muito potente, vamos dizer, tem um poder de destruição terrível. Então, se isso acontecer, o que será do planeta Terra? Então, a minha pergunta é, o que vai acontecer? O que será do planeta Terra isso acontecendo? Se realmente vai cair na Terra? E quando isso irá acontecer? Ok, pastor Deiró. Bom, deixa mais o fundo aqui pra gente. Isso. A Bíblia fala dos escudos da terra, né? Os escudos da terra são de Deus. O que a gente tem que lembrar disto? Que Deus é o Criador. Mas lá no livro do Apocalipse está escrito que Deus destruirá, Jesus, na sua vinda, destruirá os que destroem a terra. Tanto isso é verdade que lá no Apocalipse capítulo, acho que é 21, diz que na aparição do grande trono branco, a terra e o céu fugiram da presença do trono e não se achou lugar para eles. Mas em seguida vem a recriação, novo céu e nova terra. De modo que essas estrelas caindo, eu acredito serem literalmente aquilo que Jesus falou, porque foi ele que fez. No livro de João, capítulo 1, verso 10, diz que o que fez o mundo estava no mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Então, quem fez o mundo está dizendo que elas vão cair. Então, eu prefiro acreditar no que ele fala. Vamos lá, 97417-4129, 97417-4129, você liga e participa com a gente ao vivo do programa, ou você pode mandar também a sua mensagem de áudio, para o mesmo número. Então, vamos lá, pelo áudio, você manda, é sempre o mesmo número agora, 97417-4129, e também você telefona e fala ao vivo com a gente. Cláudio, o que temos aí? Ninguém liga, não? Ninguém está ligando? Ou não está funcionando para ligar? Mas tem ligação? Então vamos para o áudio, solta. Boa tarde, pastor César. Pai do Senhor Jesus, aqui é o Robertson, aqui de Fortaleza, Ceará, da Igreja Brasil para Cristo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a respeito do cenário atual da igreja e um movimento específico, né, americano, que vem se fortalecendo cada dia mais no Brasil, que é o movimento Seeker Sensitive, né? Ou sensíveis ao que busca, que aborda mais um modelo de igreja mais palatável, né? Um evangelho mais diluído, buscando atrair os que estão fora, né? E aí tentando alcançar o que chamamos, né, às vezes de dos perdidos, né, distantes da casa do Pai, começa a colocar elementos, né, que destoam um pouco da tradição cristã. O que vocês acham desse movimento, né, americanizado, né, e em prática aqui no Brasil também, através dessas megas igrejas, e qual mal a gente pode encontrar como principal fator dentro desse movimento que destoa um pouco da história da igreja? Deu para entender, pastor? Ok. Obrigado, meu irmão. Vamos lá, pastor Deiró. Bom, a meu sentir é um problema e um problema grave. Por quê? O último dos pregadores da antiga aliança foi João Batista. E ele finalizou seu ministério com uma mensagem consistente de arrependimento. Então alguém poderia dizer, ótimo, isso aí é um modo lá do jeito de viver anterior, e o batismo é o batismo de arrependimento, etc. Mas Jesus se identificou com isto, pelo batismo. E a mensagem de Jesus, a primeira que ele pregou foi qual? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, se a igreja procura a adaptação e não pregar que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, sem arrependimento, como é que haverá remissão? Então, eu vejo isso como um problema, e um problema grave, fazendo mais a igreja parecer com o mundo ao abrir as portas para esta adaptação, do que pregar a verdade. Quem não prega a verdade, infelizmente, não o faz por amor, porque o amor quer a salvação das pessoas para estarem eternamente com Cristo. Vamos lá.
O WhatsApp é 97417-4129, 011 São Paulo, 97417-4129. Você pode telefonar e falar ao vivo comigo, ou você pode mandar a sua mensagem de áudio. Então você escolhe qual é melhor aí. É telefone ou áudio? Telefone? Alô? Alô, Quem fala? Felipe. Não entendi. Felipe, Felipe, fala de onde? Vitória da Conquista, na Bahia. Bem-vindo ao programa, Felipe. Pois não? No Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que Satanás, né, o príncipe deste mundo, seria expulso. E eu gostaria de entender o contexto dessa expulsão. Ele seria expulso pela vitória de Cristo no Calvário, que mudaria a atuação de Satanás na terra, ou ele seria expulso dele não poder mais atrapalhar a vida das pessoas no contexto humano? Ok, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu vou ler o texto, pastor Deiro, antes de passar. 12, 28 em diante. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, disse: eu já glorifiquei, ainda glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia haver ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Pastor Deirão. Bom, eu sugiro que o senhor leia uma sugestão. Livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2 é o mapa da redenção. Eu gostaria muito que toda a igreja pudesse parar um pouco para ler. No capítulo 2 do livro de Hebreus, verso 14, diz que, verso 14, os filhos, seres humanos, participam da carne e do sangue. Então o verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, também participou da carne e do sangue, as mesmas coisas. Para quê? Qual é a finalidade, a razão, o porquê? Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, vírgula, isto é, o diabo. Então o que Jesus está dizendo é que a morte dele vai aniquilar o poder do diabo, que tem o império da morte. Contudo, isso tudo tem um lapso temporal. E neste lapso temporal, desde a morte de Jesus Cristo, tem a assimilação humana, que já estamos aí nos 2000 anos de pregação do Evangelho, de anúncio de gente séria para que as pessoas se arrependam. Porque na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, então a igreja estará recolhida como o trigo é recolhido no celeiro, e o joio, que são os filhos do maligno semeados pelo diabo, como está em Mateus capítulo 13, esses serão lançados no lago de fogo, que Jesus disse, preparado para o diabo e os seus anjos e seguidores. Então, o inferno não foi feito para seres humanos, foi feito para o diabo. Foi preparado para ele. Mas tem o tempo. A morte de Jesus startou esse tempo. Maravilha, maravilha. Vamos lá. 974174129, você chama e fala ao vivo comigo. Alô? Alô? Quem fala? Pai do Senhor, pastor César, irmão Leonardo, aqui do interior de São Paulo, de Araraquara. Oi, Leonardo, bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, pastor. Prazer conhecer o senhor, pastor Deiró também. Pastor, amém. Minha pergunta aos senhores é certo que todo o dinheiro, tanto dízimo e ofertas, ela fica só na congregação, ou uma parte vai para a sede de tal setor ou campo? Como o senhor vê isso? Né, e se é certo ou errado? Tá ok. Obrigado. Deus abençoe, fica na paz. Pastor Deiró. Bom, o que é certo ou o que é errado, precisa ver como foi a constituição da igreja, como é que ela foi gerada e qual é a forma. Nas Assembleias de Deus, por exemplo,
as congregações de uma igreja compõem a igreja. Um campo, por exemplo, não tem várias igrejas. Um campo tem uma igreja só, que é composta da sua sede com as suas congregações. Então, a junção disso tudo forma uma igreja que nós, no meio assembleiano, chamamos de campo. Isto posto, a forma de administração daquela igreja, como ela foi constituída, é que vai reger como isso se dará. Então, em alguns casos, vem um percentual para a igreja sede para o avanço daquela mesma igreja, comprando novas propriedades, construindo novos templos, enviando missionários, fazendo a sustentação de todos os obreiros que têm tempo integral, a assistência social, etc, etc. Outras igrejas fazem o recolhimento de tudo, distribuindo de volta aquelas coisas, como algumas igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal, etc. Agora, vai muito da constituição dela. No meio assembleiano, normalmente, é deixado um percentual daquilo para a igreja local, para os investimentos ali, e o percentual enviado para a igreja matriz, para o avanço de toda aquela igreja. 974174129, você chama ou telefona, você manda áudio ou telefona. Agora, pronto, é o telefone o tempo todo. Alô? Alô? Quem fala? Marcos Monteiro, de São Bernardo do Campo. Bem-vindo, Marcos. Pois não, meu irmão? Tudo bem com vocês, pastor Deiró, pastor César? Glória a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Pois não. Uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, né? Sempre tive esse não é bem uma dúvida, mas é uma curiosidade de entender melhor essa situação. A gente sempre ouve, né? Eu sou protestante, sou crente já há mais de 20 anos, e a gente sempre ouve nas igrejas ou em pregações de que a gente deve perdoar as pessoas, né? Mesmo que elas não se arrependam, mesmo que elas não cheguem a nós e nos peçam perdão, que a gente tem que perdoar. Mas a gente, quando lê lá em Lucas 17, 3 e 4, Jesus deixa registrado um detalhe, né? Ele diz que toda vez que uma pessoa chega a gente e arrependido, que a gente deve perdoar, né? Então a minha dúvida é essa: se é como os pastores, né, pregam, que a gente tem que perdoar incondicionalmente, por que Jesus fez questão de deixar esse detalhe assim tão óbvio, né? Por que ele deu relevância para esse detalhe da pessoa chegar e arrependido nos pedir perdão? Tá certo. Né? Eu acho... Tá bom? Entendi. Boa Muito pergunta. obrigado. Obrigado, Marcos. Deus abençoe. Amém. Pastor Deiró. Sempre que eu falo de alguma coisa bíblica, eu procuro ensinar os irmãos a ouvirem o que Jesus falou daquele assunto. Porque Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é outro, é Jesus. Então a gente sempre tem que ouvir o que Jesus fala. E ele disse em Lucas 17, verso 2, a causa ali é o escândalo. Eu sugiro que o irmão leia depois o livro de Mateus, capítulo 13. E o senhor vai identificar na explicação da parábola do joio e do trigo o que Jesus identifica como joio. Na fala de Jesus, o joio é aquele que causa escândalo no reino e comete injustiça. Esses são joio, filhos do diabo, filhos do maligno semeados pelo diabo. Jesus está dizendo aqui sobre este assunto. Agora ele está dizendo assim: olhem por vocês mesmos. Se o irmão de vocês pecar contra vocês, vai lá e repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa. Para quê? Evitar escândalo. Verso 4. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo eu me arrependo, perdoa. Não é para te proteger, é para proteger ele.
Essa teologia que diz que você deve perdoar para se proteger não vem de Deus. A teologia que você perdoa para proteger o outro vem de Deus. E você protege o outro para que não haja escândalo na obra de Deus. Entende? Então, quando a gente percebe essas coisas, a gente vai entender o que Jesus está dizendo. Então, não é perdoar simplesmente porque ele fez lá, está perdoado. Não é isso. Você tem que primeiro chamar a atenção dele para que ele se corrija. Porque, de novo, a palavra do evangelho é essa, arrependimento. Se não houver arrependimento, vai servir para que o perdão? Maravilha. 97-417-4129, você chama e fala ao vivo. Pronto, agora abriu a porteira. Alô? Alô? Alô, quem fala? O Márcio Limeira. Márcio Limeira, é isso? É sim, meu pastor, tudo bem? Bem, graças a Deus. Pois não, meu irmão? Rapaz, eu nem sabia que ia dar certo e resolvi tentei ligar e deu certo, ó. Maravilha, agora aproveita, manda. Vamos lá, pastor. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas estou no trabalho, mas eu lembrei de um assunto aqui muito importante, que falando também a respeito de dízimos e ofertas. No capítulo 3 de Malaquias, né, todo esse capítulo o Senhor faz algumas cobranças ali, né? E é uma das únicos assuntos que, se não me falha a memória, que o Senhor diz que está sendo roubado. Né? Então, se o Senhor diz que está sendo roubado, o próprio povo, os próprios que ouvem essa palavra, diz em que nós temos roubado o Senhor. Aí o próprio Senhor diz que nos dízimos e nas ofertas. É interessante porque hoje em muitas congregações não se pregam mais sobre isso, e em outras se pregam como uma forma de amedrontar as pessoas, né? Se você não der oferta, você não der seu dízimo, você vai ser o devorador, invade sua casa ou seu lar. O que eu estou querendo saber é: o dízimo é obrigatório, a oferta é obrigatória, e na nova aliança o dízimo é do Senhor e a oferta ainda é do Senhor. Como explicar essa situação? Ok. Obrigado, Márcio. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Pastor Deiró. Bom, servo de Deus, a gente tem que pensar no seguinte. Todas as vezes que eu ouço uma pergunta dessa, eu tento entender a razão. No Novo Testamento, as pessoas que estão com problema com dizimar vão ter maiores problemas, porque no Novo Testamento tudo é de Deus. Tudo, 100%. Inclusive a tua vida. E quem não faz isso está com problema com o Senhor. Qual é a mensagem do livro de Malaquias? Inteiro. Eu sugiro que você leia inteiro. A mensagem do livro de Malaquias é o afastamento das pessoas de Deus. Essa é a mensagem do livro. E Deus está reclamando desse afastamento. Tanto que a pergunta é: vocês me dizem em que nós devemos voltar para o Senhor? E aí ele identifica o que os afastou. Neste caso aqui, o que tinha afastado as pessoas de Deus era esta resistência na entrega das suas contribuições. Se você for lá em Neemias capítulo 13, você vai ver assumir que tudo é de Deus. Nós podemos utilizar e desfrutar de tudo que Deus nos deu, contanto que a gente não esqueça que é dele. E para lembrar que tudo é dele, ele deixou uma ferramenta. E esta ferramenta a gente ganhou o nome de dízimo. Simples assim. 97-417-4129, você chama nesse número ou fala ao vivo com a gente. Você pode mandar mensagem de áudio ou falar ao vivo. Vamos embora pro intervalo, senão, desde quando a gente começou o programa sem a rádio, a gente não tá fazendo propaganda. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora da faculdade. Já fui mandado embora da rádio, agora vou ser mandado embora da faculdade e eu vou pra beira da Rua da Amargura. Então eu quero falar com você que quer estudar teologia. Eu vi alguém aqui mais cedo falando, eu queria fazer teologia e tal. Então vamos lá.
Você que deseja estudar teologia com a FTB, o material didático da FTB é sem precedentes, é um material maravilhoso, primoroso, muito bem feito, mas não só o material. A FTB é muito além do material didático, tá? O material didático é o melhor? Mas a FTB vai muito além do material didático, porque você tem 3 níveis de formação. A formação plena em teologia compreende o nível fundamental, intermediário e avançado. Quando você faz a inscrição, você recebe na sua casa o material didático dos 3 níveis, tá? No fundamental, intermediário e avançado, chega na sua casa uma caixa, que eu chamo de caixa de ferramentas, né? Todo o material didático durante 4 anos está dentro daquela caixa. Você não tem que comprar nada depois. A matrícula é de graça. E a mensalidade, se eu falar para você a mensalidade, meu irmão, é barato demais, tá? Parece que é R$ 149 por mês, tá certo? R$ 149 por mês. E você, para fazer a sua inscrição, é só me chamar pelo... Bom, você pode me chamar, por exemplo, pelo link que está fixado aqui na barra do chat, e também você pode clicar no link que está fixado aqui na descrição do vídeo, tá? Para alcançar aí essa formação teológica, você tem material didático, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, você tem aulas ao vivo comigo, que chama de mentoria teológica. Todo mês tem uma aula ao vivo comigo. Mesmo que o curso seja à distância, uma vez por mês você se senta junto comigo num meeting, num encontro online, para trabalhar uma matéria por vez. Então, você estudou a matéria o mês inteiro, aí chega no fim do mês, eu chego e a gente faz uma aula ao vivo, né? Eu e você juntos, né? Com a turma. Então, se você quer aprender, chegou a hora. Tem tutoria teológica, além do material didático, tem uma novidade. Você também tem audiobook. Tem audiobook. Você aperta o play e ouve a matéria teológica, né? Então, pastor, para mim, eu tô vendo esse livro, é grande demais. Calma, você pode ouvir esse material, inclusive, enquanto você estiver fazendo, sei lá, academia, caminhada, é bem tranquilo. Então, para se inscrever, é só chamar pelo WhatsApp 11 São Paulo 942021234, ou você pode clicar no link que está aqui disponível. É 4202, viu? Eu penso que esse número esteja errado, mas pode ser que eu mesmo esteja errado, entendeu? Mas eu acho que é 4202. Então, você pode clicar no link que está aqui no chat ou fixado aqui nos comentários e fazer a sua inscrição. Faculdade de Teologia na FTB, R$ 149 por mês, tá? É um curso de faculdade de teologia, R$ 149 por mês. Você paga R$ 149 por mês. Se você quiser pagar à vista, tem descontos. Você ganha 2 mensalidades de desconto, tá certo? Então, você paga R$ 149,90 ou você tem um desconto de R$ 300 ainda pagando à vista. Todo o curso de teologia financiado, parcelado, facilitado para você em 12 vezes, e você já começa a estudar ainda essa semana. Se você estiver em São Paulo, Grande São Paulo, demora 2 ou 3 dias para chegar o material na sua casa. Então, WhatsApp 942021234, 942021234, coloca teu nome, tracinho, matrícula, ou é só clicar no link que está fixado aqui no chat ou na descrição do vídeo. Vira aí e a gente volta. Vai. Você está ouvindo o programa Crescendo na Fé, ajudando você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos de volta com o programa. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Deixa eu ver se arrumou. Não. Não é esse aqui? Você fala ao vivo com a gente. Bom, chegou a hora do nosso sorteio. Tem um sorteio aí que é o seguinte. Dias atrás, nós começamos a comunidade Meus Livros, Meus Mentores. E na comunidade, no dia que nós abrimos as vagas para a comunidade, nós prometemos aqui deu certo? Nós prometemos aqui um sorteio. E esse sorteio foi um sorteio específico. É uma biblioteca, tá certo? Eu precisava de um sorteio aqui, Cláudio. Será que...
Vamos lá. Espera aí que o pessoal vai se mobilizar. Estou devendo aí o sorteio. E chegou a hora. A Camila acho que vai saber. Se você chamar ela aí, ela vai saber. E daqui a pouco falta 20 minutos para acabar. Então, temos que fazer o sorteio. Cadê os livros? Então, vamos lá. Tem aqui Nós temos ao todo... Deixa eu ver aqui. Nós temos ao todo... Espera aí que eu vou falar para vocês quantas pessoas concorrendo. São 200 e poucas pessoas, né? 200 e quantos concorrentes? 288 pessoas. Então, é um kit de livros. Está aqui esse livro aqui. Faltam 2 aqui, mas está quase tudo aqui. É um kit de livros do Meus Livros, Meus Mentores. Então, são muitos livros, tá? Então, não vou nem falar os temas aqui, porque senão vai passar o horário. Mas são livros que são capazes de mudar aí a compreensão sobre alguns assuntos. Esse, por exemplo, aqui é um dos meus preferidos. Então, vamos lá. Só para quem são 288 pessoas participando. A tela tá aqui comigo e tá aparecendo lá na TV, tá vendo? Então eu coloco aqui, tá aqui os nomes dos 288 pessoas. E vamos sortear o primeiro ou primeira. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. E o ganhador é... Ganhadora. Joyce Costa dos Santos acabou de ganhar o kit de livros. Mas nós vamos sortear mais um. Então, vou colocar aqui o nome, ó. É Joyce com Y. Joyce Costa dos Santos. E agora vamos sortear o segundo. É só clicar em sortear de novo? Então, colocar aqui, ó. Sortear de novo. Esse aí é o Rufem os Tambores. Bruno Araújo Pereira. Então, agora sim, o segundo, Bruno Araújo. Era para ser um só. No fim, ficaram 2. Araújo Pereira. Tomara que essas pessoas... Tem um nome, só tenha um desses quase 300 aqui com esse nome parecido. Então, a primeira é a Joyce Costa dos Santos, o segundo é o Bruno Araújo Pereira, tá aqui os nomes, tá separadinho aqui. Eu falei 288, mas na verdade são 296, tá vendo aqui do lado, ó? 296 nomes no total. E esses nomes são aqueles que fizeram a inscrição na primeira hora. Acabou ficando 2 horas, né? Em 2 horas, tá? Para participar da comunidade Meus Livros, Meus Mentores. São praticamente 300 pessoas inscritas em 2 horas. E a Joyce Costa dos Santos e o Bruno Araújo Pereira ganharam. Significa que vai chegar isso aqui, ó, para vocês. Vai chegar isso aqui na sua casa, que são os livros que nós vamos usar no primeiro semestre da comunidade, tá? Para quem não sabe, então parabéns ao Bruno, parabéns à Joyce. Para quem não sabe do que eu estou falando, nós temos uma comunidade chamada Meus Livros, Meus Mentores, onde nós analisamos pelo menos 2 livros por mês. E tem mais uma novidade aí, porque, por exemplo, hoje mesmo a gente falou lá na comunidade que está entrando um curso de leitura assertiva dentro da comunidade. Tem muita gente que sofre com isso aí. A pessoa lê e depois não lembra. Lê, perde o interesse e tal. Então, nós temos um curso de leitura assertiva. O que é que eu tenho que fazer durante uma leitura para... Gravar. Fazer com que saia do livro e entre na minha memória mesmo, na memória de longa duração. Como é que eu faço, né? Porque se eu falar um grupo de números, 4, 5, 7, 8, 4, aí você vai memorizar durante segundos, talvez minutos. E depois você vai esquecer, e amanhã você nem lembra nenhum desses números. A maioria das coisas que a gente lê cai nesse tipo de memória. Você lembra ali, se você contar para alguém e tal, mas depois amanhã você já não lembra mais. Então, como você faz para que a sua leitura tenha realmente sucesso? Então, dentro do clube Meus Livros, Meus Mentores, dentro da comunidade, vai entrar, acho que amanhã fica pronto, um curso de leitura assertiva. Então, faz parte lá do projeto Meus Livros, Meus Mentores. Então, é muito legal porque isso transforma o conhecimento. Para tudo, né? Às vezes você está lendo um negócio, você quer lembrar e amanhã depois você não consegue lembrar mais. Então,
lá dentro. Quem tá na comunidade tá só ganhando, tá certo? E tá fechado agora. Vamos lá. A pessoa acha que eu tô falando isso porque eu quero vender. Não. É que a comunidade é muito legal. Assim que tiver vagas na comunidade, tenta participar aí. Que vai fazer muita diferença. Aliás, se tiver alguém da comunidade aqui no chat, escreve aí que se vale a pena, se não vale e tal, porque acho que é legal. Vamos lá. Telefone 97417429. Vamos ouvinte ao vivo. Alô? Alô? Quem fala? Alexander, boa tarde, tudo bem? Alexander, bem-vindo ao programa. Tudo bem, Alexander? Bem, graças ao bom Deus. Pastor, eu queria tirar 2 dúvidas com vocês. A primeira dúvida minha é a respeito em relação à dúvida. Quando a gente faz algo na dúvida, isso é um pecado? Me dá um exemplo. Porque tipo assim, não tem uma palavra, se você come na dúvida, você é condenado por comer, não tem isso? Entendi. Deu para entender, pastor Deron? Ok. Pois não, meu irmão. Tem mais uma? E a outra dúvida minha é o seguinte, eu entendo que existe uma luta entre a carne e o espírito, né, que um milita contra o outro, né, de modo que você quer fazer uma coisa, sua carne quer outra, né, e eu queria entender, no caso de um cristão, ele sempre vai ter essa luta para orar, para ir para a igreja, a carne sempre vai querer afastar de Deus, né, e uma coisa que eu percebi em mim, não sei se isso de mim, assim, ou é da carne mesmo, sabe? Que se você vai orar para Deus, para pedir, tipo assim, não quer orar para interceder pela vida do irmão, para agradecer a Deus por mais um dia de vida. Isso é normal da carne? A carne ela não vai querer, tipo, orar a Deus? Ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos lá, pastor Deron. Bom, qual que o senhor quer primeiro? Não, só que manda. Muito bem. A ignorância não é uma desculpa. Tá? No livro de Atos, capítulo 17, verso 30, diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele anuncia agora que as pessoas se arrependam. Arrependam do quê? Das bobagens que fez no tempo da ignorância. Quando você lê o livro de Efésios, capítulo 4, verso 18, diz que as pessoas ficam entenebrecidas na mente. E porque ficam entenebrecidas em razão da ignorância, eles estão assim separados da vida de Deus por causa da ignorância. De novo, qual é a palavra? Arrependimento. Quando você chega em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14, os filhos desobedientes não devem ser imitados. Por quê? Porque a gente vivia da mesma forma que eles quando estávamos na ignorância. E outra vez, qual é a palavra? Arrependimento. Quando você vai em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15, é que a vontade de Deus é que a gente tape a boca dos ignorantes para vivermos naquilo que é correto. Bom, tradução disso tudo. Quando a gente não sabe de alguma coisa e pratica, Deus não leva em conta desde que você se arrependa ao descobrir que aquilo estava errado. Né? Segunda coisa, isto não é uma desculpa para que você continue errando dizendo que não sabia. Porque no momento que sabe, você deixa de ser inocente naquele aspecto. Perfeito? Maravilha. Vamos lá. 974174129. Qual que era a outra pergunta, pastor? Sobre a carne. A milícia da carne e do espírito que às vezes impede a pessoa de querer estar na igreja, de ofertar, dizimar, de orar, de interceder pelos irmãos, etc. E? Sim, esse é um fato. É uma guerra. Nós lutamos todo dia, o dia todo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo todo dia, o dia todo, para nos fortalecer. Se você ler o livro de Gálatas, está escrito se é uma condição. Se pelo Espírito você mortificar as obras da carne, você vai viver.
Então, é pelo Espírito que você vence a carne. É como se você tivesse 2 Mike Tyson no ringue. Os dois com a mesma idade, mesma altura, mesmo peso. Quem é que vai vencer? Vai vencer aquele que tiver melhor alimentado. Então, alimente o espírito. Maravilha. O WhatsApp 974174129, 974174129. Você chama e fala ao vivo com a gente no programa. E tá acabando, né? Começou 6 minutos depois. Vamos lá. Temos o quê, Cláudio? Vamos de WhatsApp, solta. Tem uma ligação? Vamos. Alô? Alô? Graças a paz. A paz, quem fala? Alô, graças a paz. Eu não entendi o nome. Erlon Miguel. Elon Miguel, é isso? Erlon. Erlon. Vamos lá, Erlon. Fala de onde? Sou do Rio de Janeiro. Legal. Pois não, meu irmão. Meu pastor, me esclareça aí, por favor, essa dúvida que eu tenho. Se tudo foi feito por Deus e perfeitamente... E aí, Erlon, tá a fim de fazer a pergunta ou não? Manda aí. Se tudo foi feito por Deus, qual é a pergunta? Sim. Nós fomos criados para viver eternamente aqui. Está tendo um delayzinho aqui. Então, por que, meu pastor, nós só ouvimos dizer que nós vamos morar no céu? Me explica isso aí. Se esse projeto é de restauração para nós morarmos aqui. Eu não sei se ele... Eu não entendi a sua pergunta. Se tudo foi feito por Deus, por que a gente vai morar no céu? É essa a pergunta? Isso. Ele foi feito e tem um plano de restauração, correto? Certo. Ele está se ouvindo, então, né? Me explica, por que a gente só escuta que vamos morar nos céus? Tá certo. Obrigado, Erlon. Deus abençoe. Pessoal, não tem como a pessoa tentar ouvir a gente e depois ficar se ouvindo pelo YouTube, né? Então, quando você ligar, esquece o YouTube, faz a pergunta pelo telefone, porque senão fica aquele negócio, parece que a gente está falando de 2 planetas diferentes, né? Igual agora. Então, eu não consegui nem entender porque ele quis dizer. O senhor conseguiu entender, pastor Deiro? Eu não entendi a pergunta. A pergunta dele é mais ou menos assim. Se Deus fez tudo e vai restaurar tudo, por que a igreja só prega que a gente vai morar no céu e não aqui na terra? Pelo menos foi isso que eu entendi da pergunta dele. Pois não. Bom, Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Em Jesus foi criado todas as coisas. No céu e na terra. Sejam coisas visíveis, sejam coisas invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Logo, em resumo, tudo é para a glória de Deus. Tanto que Paulo, alcançando isso, disse: quer vivamos, quer morramos, é para a glória de Deus. Quer comamos ou bebamos, é para a glória de Deus. Deitamos e levantamos, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, qual que é o projeto de Deus? É só ler. A Bíblia diz: a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá e transformará o nosso corpo para sermos semelhantes a Ele. Então, a nossa cidade está onde? Está no céu. Por isso que a gente quer ir para lá. E não quer ir para lá para fugir do inferno. Quer ir para lá porque é lá que Deus mora. Maravilha. Bom, tem pessoas querendo participar da comunidade, né? Eu acho que amanhã a gente vai ter a condição de colocar mais pessoas na comunidade, mas hoje tinha a questão do sorteio e tal, então tá fechada ainda a comunidade, mas se Deus quiser, amanhã vai dar certo. Pode citar, pastor. Filipenses 3:20. Que faltou. Então vamos lá. Último ouvinte do dia. O que aconteceu? Não, então não temos. Não temos o último ouvinte do dia. Do pênalti, então o último foi o penúltimo.
Temos ligação? Então vai, coloca aí. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Olá, quem fala? Aqui é o Eduardo, irmão Eduardo. Eduardo, fala de onde? Eu falo de São Paulo. Eduardo, desliga o YouTube aí e fala comigo só pelo telefone, pode ser? Tá, peraí, deixa eu desligar aqui, peraí. Vamos ver se ele vai dar conta, vamos ver se vai dar certo. Meu Deus, o que aconteceu aí agora? Oi. Eduardo, vamos lá. Você fala de onde? São Paulo. Qual que é a sua pergunta, meu irmão? Então, pastor, a minha pergunta é o seguinte, acerca do dízimo, né? Há muita dúvida sobre isso. Eu gostaria que os irmãos tirassem minha dúvida. Malaquias 3:10, eu gostaria de saber se ali o dízimo é dinheiro ou é alimento. E se os apóstolos, eles pregavam, né, no tempo bíblico, lá eles pregavam sobre o dízimo, se tinha que ser devolvido o dízimo, e se era dinheiro ou se era alimento. Só isso a minha pergunta. Tá certo, obrigado, Deus abençoe. Pastor Deiró. De novo, a mesma resposta que foi dada ao nosso irmão lá do início do programa. O dízimo é uma ferramenta da graça de Deus. Nunca se esqueçam disto. Qual é o objetivo da ferramenta? Livrar o homem de um pecado grave, que é aquele orgulho excessivo e o apego às coisas que não lhe pertençam. Este é o objetivo. Tudo é de Deus. Não esqueçam. Os antigos israelitas e os povos anteriores traziam o dízimo ao Senhor como gratidão, porque o Senhor é quem dá a chuva, o sol e o solo. A pergunta é se o dízimo era só em grãos, etc. Não, não é verdade isso. Quando você lê o livro de Neemias, capítulo 13, você vai identificar que o quinhão de pagamento dos levitas que serviam no templo era exatamente com recursos em dinheiro trazidos como ofertas e dízimo. Outra coisa, na nova aliança, o cordeiro foi morto, que é Cristo, mas na antiga aliança as pessoas traziam arrastando o cordeiro lá para o templo, até que surgiu a ideia de as pessoas, foi dado por Moisés isso, ao invés de trazer o animal, vendia o animal e trazia o resultado dele ali. Então veja, essa preocupação das pessoas revelam o afastamento daquilo que foi estabelecido por Deus e do amor ao Senhor. Malaquias capítulo 3, o verso número 7, há uma pergunta do ser humano. O Senhor está dizendo para a gente voltar para o Senhor e a gente quer saber como é que volta. E aí ele diz, tá bom, você quer saber como é que volta? Eu vou dizer. Vocês voltam lembrando de mim. E como é que você lembra de mim? Com a ferramenta que eu deixei. É isso aí. Maravilha, maravilha. Pastor Deiró, muito obrigado mais uma vez. Sempre enriquecedor ter o senhor aqui com a gente. Louvado seja Deus, é um privilégio poder servir. Maravilha, maravilha. Cláudio, obrigado. Infelizmente nosso tempo é curto. Por favor. Que os irmãos observem os lançamentos que a escola tem feito, a Faculdade Teológica Bethesda, porque é enriquecedor no mais alto grau de importância que você possa ter. Como este agora dos livros. Não é só comentário de livro, é entender como se lê o livro. Então, é uma dica. Maravilha. Amanhã, se Deus quiser, vai ter aí também a comunidade Meus Livros, Meus Mentores, para vocês participarem. Por hora não dá, porque está fechado só para a primeira turma, mas amanhã a gente vai abrir, se Deus quiser. Estou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Quem quiser conhecer a nossa igreja aqui em São Paulo, a Assembleia de Deus em São Mateus, fica na Avenida Mateu Bey, número 263, e o pastor Deiró está pregando todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Avenida Mateu Bey, número 263, nessa quarta-feira, 7h30 da noite, tem. Amanhã tem mais, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.